Deus não quer saber do teu dinheiro, do teu envelope. Ele quer saber de tu. Porque se ele tiver tu, ele ganha você, a tua casa, teu esposo, a tua família, os teus filhos, todas as pessoas que tiver no seu lado. Ele quer saber de você. Que cada um tinha, ou seja, eles vendiam as suas casas, as suas herdades, e dava para os apóstolos, e eles repartia para dar cada um segundo a sua necessidade. Hoje existem muitos pastores pilantras, pastor Ricardo, que recebe dízimo. Aí tem muita gente que não dá. Por quê? Porque acha que o pastor vai roubar. Porque tem muitas pessoas que agem de má fé. Irmãos, tem muitos pastores que tem Lamborghini, pastor Ricardo, que tem até avião, e o povo na igreja passando necessidade. O irmão da igreja precisando de... Irmãos, esse negócio é tremendo. Esse negócio é tremendo. Olha isso, olha o que a palavra do Senhor vai dizer. O povo da igreja primitiva pegava tudo que tinha, vendia e dava para os apóstolos, e eles repartiam segundo a necessidade de cada um dos irmãos. Agora, olha o verso 36. Isso é tremendo. Olha isso. Então José, quando animado pelos apóstolos, ou renomeado pelos apóstolos como Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Egipte, possuindo uma herdade, presta atenção, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço, ou seja, trouxe o valor, e depositou aos pés dos apóstolos. Isso aqui é tremendo. Eu quero que você fique ligado no texto, porque aonde a gente leu a palavra inicial, a palavra aliás aqui da palavra, Atos 5 vai dizer: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Mas perceba isso, Barnabé, que o nome era conhecido como José, mas até, irmãos, quem é usado por Deus, até o nome é diferente, o negócio é mistério. Olha isso, chamado como Barnabé, ele vai fazer o que? Ele vai vender a sua herdade, a sua posse, aquilo que ele possuía, para dar para os apóstolos, para repartir entre os irmãos que estavam passando por necessidade. Mas a palavra do Senhor vai dizer que quando ele pega e faz isso, tem um casal dentro da igreja, Ananias e Safira. Eles vão perceber, olha isso, eles vão perceber, porque Barnabé vai fazer, eles também querem fazer, porque a partir do momento que Barnabé fez, eles falaram assim: não, Barnabé fez, ele ficou conhecido. Barnabé fez, ele ganhou status. Mas Ananias e Safira, olha isso, é tremendo. O nosso exemplo tem que ser como Barnabé. Eu e você tem que dar bom exemplo, mesmo que as pessoas peguem para fazer o que não presta, mas eu e você tem que dar bom exemplo. Barnabé, pastor Ricardo, ele deu um bom exemplo. Mas Ananias e Safira, de vez pegar o bom exemplo e aplicar, eles distorceram um pouco. Como assim eles distorceram? Olha lá. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, olha o nome, Safira, coisa preciosa, nome bonito, lembra uma joia, mas nem toda joia quer dizer que é joia, não é não, pastor Ricardo? Olha lá. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, ou seja, do valor. Sabendo, isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo. Ou seja, eles entraram em um acordo. Tem tradução que vai dizer que eles, irmãos, entraram num acordo. Ou seja, eles quis fazer o que Barnabé fez, porém Barnabé entregou tudo, mas eles reteram a metade. Ou seja, ele quis dizer: não, olha, vamos fazer assim. Barnabé, ele entregou tudo, mas a gente só vai entregar a metade. Mas os apóstolos vão entender que a gente está entregando tudo. Eu não sei se você está entendendo. Tem pessoas
pessoa que é assim, ela finge que está entregando, mas na realidade Deus sabe que ela não está entregando nada, que Ele não está entregando nada, que a adoração não é de verdade, que é somente um teatro. Ei, o Senhor conhece o meu e o teu coração. Eu sei que é difícil dar glória, eu sei que é difícil adorar, mas a palavra é para nos ensinar e nos corrigir. Aleluia! Eita, Deus maravilhoso, olha isso. Vamos fazer o que Barnabé fez. Por quê? Ele ficou reconhecido, porque ele ofertou, porque ele fez. Porque assim, aquele que faz vai incomodar aquele que não faz. E quando ele tenta fazer, ele não consegue fazer igual aquele que fez. O Espírito Santo está falando e tu está perdendo de dar glória. Aleluia. Quando Deus te chama, Mari, para fazer alguma coisa, é você que é para fazer. Pode se levantar 10, mas não vai conseguir fazer o que Deus pediu para tu fazer. E se tentar fazer, não consegue fazer igual. É igual a Arca da Aliança. Vai usar a pior madeira que existe, e quem vai fazer é o meu servo, é somente ele, mais ninguém. Porque quando o negócio é comigo e com você, não tem jeito. É tremendo esse negócio. Olha isso. Eles entram em um acordo. Ou seja, está mentindo. Vamos mentir para o pastor. Quem era o pastor? Pedro. Está mentindo para a igreja. Pior, mentindo para o Espírito Santo. Olha isso. Quem mente é quem? Filho do diabo. No diálogo do casal tem mentira. Ou seja, Satanás está participando do diálogo do casal. Quem mente é filho do diabo. É o que diz a palavra. Ou seja, dentro do diálogo do casal, irmãos, esse negócio é tremendo. Eu posso conjecturar Ananias falando: Safira, olha lá, eles deram, Barnabé vendeu, deu o melhor, e eles foram reconhecidos porque deu, mas a gente vai dar também. Porém, a gente não vai dar tudo. E se ele, irmãos, olha isso, não foi pecado, não foi erro, ele dá somente uma metade. O problema foi ele esconder e pecar contra o Senhor. Vou dar um exemplo. Quem sabe vai acontecer contigo um dia. Você vai abrir a sua carteira, o seu irmão está do teu lado, você tem uma nota de 100, uma nota de 5. Quem disse que você é obrigado a dar nota de 100? Você vai dar aquilo conforme o Senhor colocou no seu coração, porque você sabe a necessidade da sua casa. Você sabe o que está faltando dentro do seu lar. Irmão, eu só vou dar nota de 5. Foi o que Deus colocou no meu coração. Quem trabalhou sou eu, e é isso. É desse jeito. Ninguém era obrigado a dar tudo, mas Nani e Safira queria dar tudo, para se aparecer, para se mostrar. Eita Jesus. E olha o que vai dizer no seu verso 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Olha isso, meu irmão. E Pedro, ele entende desse negócio de ver Satanás na vida das pessoas, porque ele mesmo foi, irmãos, olha isso. Pedro, o próprio Pedro, ele foi usado por Satanás. Eita Jesus. Olha isso, irmãos. Quem estava lá no mundo usando maconha consegue identificar o maconheiro. Quem estava lá no mundo usando cocaína sabe identificar quem usa. E Pedro foi usado na mão do diabo. Pastor Ricardo, você pode abrir para mim em Mateus 16? Eu quero que você entenda, irmãos, isso aqui é um ensinamento. Olha isso, Pedro identificou que Satanás entrou no coração de Ananias e de Safira. Mateus 16, 22 e 23, pastor Ricardo. Olha aí, presta atenção como Pedro foi usado pelo diabo. Mateus 16, 22 e 23. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as suas coisas que são dos homens. Olha aí que tremendo negócio. Estava do lado de Jesus,
ele conseguiu identificar Satanás no coração de Ananias. Eita Jesus! E esse negócio é tão tremendo, irmãos, porque é assim. Diz então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração? Olha isso. Olha, pastor Ricardo, se você perceber, todo pastor chamado por Deus, ele não toma nenhuma decisão sem ouvir o irmão ou a irmã, aquele que tem autoridade eclesiástica. Ele foi dar tempo para Ananias falar. Olha isso. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Ou seja, ele ficou calado, ficou caladinho, não falou nada. Ali era a oportunidade. Ele falou: não, eu pequei, eu fiz errado. Porque se ele se arrepende, eu tenho certeza que Deus não tinha tirado a vida de Ananias e Safira. Eu tenho certeza. Porque, irmãos, quando um pecador se arrepende, aleluia, o Senhor perdoa. O Senhor perdoa. Olha o que vai acontecer agora. Esse cenário aqui agora é tremendo. Por quê? A palavra do Senhor vai dizer que agora Ananias, ele vai se apresentar primeiro a Pedro. Ele é o primeiro a se apresentar. Olha isso, eu quero que você entenda. Olha o versículo 4. Guardando-a, não ficava para ti a sua herdade. Guardando-a, não ficava para ti. E vendida, não estava em teu poder. Por que formastes este desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Olha isso, irmãos. A prioridade já era dele. A prioridade já era dele. A casa já era dele. O terreno já era dele. É por isso que aí você tem que tomar cuidado daquilo que aí você vai prometer para Deus. Esse negócio é tremendo. Deus não quer saber do teu envelope. Deus não quer saber do teu dízimo. Ele quer saber de tu. Porque se ele tem tu, ele tem tudo isso. Não é, pastor Ricardo? Deus não quer saber do teu dinheiro, do teu envelope. Ele quer saber de tu. Porque se ele tiver tu, ele ganha você, a tua casa, teu esposo, a tua família, os teus filhos, todas as pessoas que estiver no seu lado. Ele quer saber de você. E Ananias ouvindo estas, olha isso, e Ananias ouvindo estas palavras, caiu e expirou. É um grande temor veio sobre todos os que ouviram. Olha isso, Nalva, olha isso, igreja. E todos vendo Ananias caindo no meio da igreja, presta atenção, esse cenário está acontecendo dentro da igreja, dentro do templo, e agora Ananias ele cai duro no meio da igreja, e o povo fica com temor. Agora nesse cenário Ananias caiu duro no chão, ou seja, todo mundo teve medo, temor, porque tenho certeza, a igreja estava pretendendo fazer aquilo que Ananias fez. Deu uma brecha. Como eu vou ter medo? Se eu ando na santidade, eu não tenho por que ter medo. Se eu ando na verdade, não tem por que eu ter medo. Se eu ando na palavra, não tem por que eu ter medo. Se eu ando na verdade, não tem por que eu ter medo. Se eu sou reto, não tem por que eu ter medo. Se eu busco o Senhor todos os dias e fujo da aparência do mal, não tem por que eu ter medo. Se eu sou fiel a Deus, não tem por que eu ter medo. Ananias mentiu para a igreja. Ananias mentiu para o pastor. E ficou mudinho. É por isso que eu não gosto de pregar quando o povo está mudo. Ele estava dando a oportunidade, Nalva, para falar.
Agora o que me chama a atenção, isso é tremendo, aleluia. Depois de 3 horas, chega a Safira. Eu quero que você entenda isso. Depois de 3 horas, chega a Safira na igreja. Ela teve 3 horas para se arrepender. Safira teve 3 horas para... Eita, Jesus, eu vou falar. Deus está te dando tempo para você se humilhar na presença dEle. Aleluia. Irmãos, Deus dá tempo. Deus dá tempo para mim, para você se humilhar. Ou seja, eles estavam dando a metade, como se estivesse dando tudo. Você entendeu esse mistério? Eles estavam dando a metade, como se estivesse dando tudo. Mas Deus não gosta da metade. Deus não gosta de uma adoração pela metade. Deus gosta de uma adoração por completo. Porque Ele está procurando aqueles que adoram em espírito e em verdade. Eu não sei se você me entende. Porque tem irmãos que é assim. Ele vive pela aparência. Ele não vive pela verdade. Porque quem vive pela verdade, irmãos, ele pode estar passando pela prova, mas ele dá o que é de Deus, ele dá melhor para Deus. E não estou falando de dinheiro, estou falando de adoração. Estou falando de desempenho na obra do Senhor, de dar o melhor, ser leal, ser fiel a todo momento. Ou seja, eles estavam dando a metade como se estivesse dando tudo. Tem pessoas que é assim, faz tudo pela metade, mas na frente dos outros está dizendo que está fazendo demais. Mas para Deus eu e você nunca faz demais. Sempre devemos fazer mais. Todos os dias, todas as horas, até a chegada do arrebatamento da igreja. Olha o que vai dizer agora. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Olha isso, versículo 8. E disse-lhe Pedro, olha isso, olha como isso é tremendo. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste portanto aquela herdade? Ou seja, você vendeu portanto aquela herdade? E ela disse, portanto. Ou seja, ele falou, você vendeu portanto aquela herdade? E ela disse, eu vendi portanto aquela herdade. Ela só confirmou o que Ananias falou. Irmãos, olha isso. O casal está em um acordo onde tem mentira. E aonde tem mentira não anda. Aonde tem mentira não prospera. Aonde tem mentira, o barco afunda. Pode até parecer no que está indo. Pode estar até parecendo que está tudo lindo e maravilhoso. Mas o Espírito Santo diz, aonde tem coisa errada eu não opero. O que começa errado vai terminar errado. Mas o que começa certo, o que começa direcionado pelo Espírito Santo, se obedece à santa palavra, não tem como dar errado. Irmãos, lógico que muitas das vezes o que começa errado, não vamos generalizar. Pode ser que dá certo. Pode ser que dá certo sim. Mas a probabilidade é menor. Então é melhor você fazer o que é certo perante a Deus. Mesmo que os homens estão tacando pau em você. Irmão, tu sabe o que é isso? Tu está fazendo o que Deus pede e o povo querendo atacar chibata nas tuas costas. O povo querendo arriar madeira nas tuas costas. Tu querendo fazer o que é certo e o povo falando mal de tu. Deixa falar mal de tu, porque quando está falando mal de tu, também está falando mal de Deus. Eita,
Eita Jesus, não toca num homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, diabo, aleluia. Não toque. Aquele que está em consagração, em jejum, não toque não. Não toque não, não toque não, não entra nessa não. Porque assim, sai de Satanás. Porque com Satanás não tem conversa não, irmãos. Não tem que se explicar nada. Satanás é show e vai embora. É desse jeito. E olha o que vai dizer. Ela teve um intervalo de 3 horas. E a palavra do Senhor vai dizer: então Pedro lhe disse: por que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? E eis aí a porta, os pés do que se postaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta e sepultaram junto de seu marido. De novo, e houve um grande temor. Eita Jesus. Irmãos, tem coisa que, olha isso que eu vou falar, e eu quero que você saia daqui aprendendo. A igreja ainda está vazia, mas Deus vai encher esse lugar, irmãos. Porque aonde prega a verdade, Deus liberta. Aonde prega a verdade, a cura vem, o renovo vem, Deus opera. E olha isso, vai ser necessário se levantar falsos adoradores no nosso meio. Para quê? Para Deus nos honrar. É desse jeito, pastor Ricardo. Vai se levantar pessoas no altar contra eu e você, mas Deus vai provar quem é ovelha e quem é lobo, quem é joio e quem é trigo. Deus vai, aleluia. E para me finalizar, ou seja, Ananias e Safira estavam vivendo uma vida de disfarce. Dava 7 horas, colocava a roupa da igreja e vinha para o culto, mas estava escondendo metade. Dinheiro. Ah não, Deus foi muito rígido. É esse Deus. O consolador. A pombinha. É esse mesmo. É esse. Irmãos, Deus não mudou não, viu? Deus não mudou e não vai mudar. Falam assim, não, é que o Antigo Testamento é pior. Pior o quê? Não lê o Novo não? Se tu olhar e cobiçar, pronto, pecou. Tá no estreito, é pior. A porta é estreita e o caminho é apertado. Quem disse que já via Jesus, irmão, você via Jesus? Aqui eu já vou finalizar. Todo disfarce é uma mentira. Guarda isso. Todo disfarce é uma mentira. E de Deus não tem como mentir. De Deus não tem como disfarçar. Olha não, Barnabé fez. Barnabé foi reconhecido. Então vamos vender, mas vamos reter uma parte. Ele, irmão, se ele quisesse, ele não tem, irmãos, se ele quisesse, ele não precisava dar nada. Mas falou que ia fazer e não fez. Não é, pastor Ricardo? Irmãos, vocês nunca vão ver eu pedindo dízimo. Vocês não vão ver eu pedir. A palavra do Senhor fala que cada um dá. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape.
we couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape, we couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape, we couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. Segundo o seu coração. Hoje é igual. Já vou finalizar. O aluguel, a internet cortou. Irmãos, é glória a Deus misturado com aleluia. Eu sei que Deus, Ele vai trazer. Agora eu não vou pedir, igual diz algumas igrejas aí, vem pra fogueira santa, ataca o teu carro, ataca a tua moto, ataca não sei o que, ataca a chave. Isso não é Deus não, irmãos. Deus não vai tirar tudo que você tem. O Deus que eu conheço irmãos, o negócio é diferente. Ele dá para você aquilo que você não tem. É desse jeito. E para me finalizar, a palavra do Senhor vai dizer no seu verso 11: e houve um grande temor em toda a igreja. Presta atenção. Tudo isso aconteceu no meio da igreja. Quem era o pastor? Pedro. Ananias mentiu para o pastor. Ananias mentiu para os irmãos. Ananias mentiu para a igreja. Agora eu fecho minha Bíblia e vou falar para você uma coisa. Deus sempre vai cobrar do cabeça. Ah, pastor, me prova. Quando Davi pecou com Betseba, Deus chamou quem primeiro? Deus levantou quem para exortar Davi? Profeta Natã. Quando Adão pecou, Deus primeiro foi chamar quem? Adão. Deus sempre vai chamar primeiro o homem. O que eu quero dizer para você, eu e você tem uma responsabilidade grande. E eu quero que você saia daqui com esse entendimento. Não faça por fazer, para mostrar que você faz, não. Porque Ananias e Safira fez isso, pastor Ricardo. Deus levou. Aí quem não sabia da intimidade dele, fala, que homem bonzinho. Mas Deus estava vendo, era tudo. Fazia tudo. Porque ele quis ser aquilo que ele não era. Irmãos, eu vou dar um exemplo aqui, o negócio é tremendo.
A Mari fez uma rifa que menos de uma semana ela preencheu tudo. Se dá na minha mão vai dar um mês e não vai estar preenchido. Porque quando Deus chama é uma coisa de uma coisa forçada. Você entende o mistério? É verdade o mistério. Você pode perceber, irmãos, eu não estou falando porque a Mari está aqui não. Ela doou a costina que era para o altar, não foi isso? Mas o próprio Espírito Santo colocou no coração dela para fazer a rifa. E ela fez. E já está com dinheiro lá. Se dá na minha mão, irmãos, não sai. Porque eu não fui chamado para isso. A palavra do Senhor vai dizer em Atos 6, se não falar a memória, que os apóstolos, eles estavam separados para cuidar na oração e do ensinamento da palavra. Cada um tem uma função. Cada um tem algo na presença do Senhor. E eu quero dizer algo para você. Se você falar, Senhor, eu não sei o meu lugar, no nome de Jesus Ele vai te revelar o seu lugar, para você fazer o melhor para Ele. Porque Deus não chamou em você para ficar na cadeira parado não, irmãos. Deus não chama ninguém para ficar parado na igreja. Não chama ninguém, pastor Ricardo. Nem que seja para pegar uma vassoura e varrer. Nem que seja para ajudar na salinha das crianças. Mas não queira fazer para se aparecer. Enquanto tu faz o teu melhor, é Deus abençoando você e a tua casa. E outra, olha que coisa tremenda. Eita, o Espírito Santo não quer deixar eu terminar. Aleluia, olha isso. Enquanto Barnabé depositou tudo, ele falou, eita, amanhã pode até acabar, mas o Deus que eu sirvo não vai deixar faltar em casa, não vai deixar faltar para os meus filhos, não vai deixar faltar para os meus. Aleluia. Caim e Abel. Eita Jesus. Abel ofereceu o seu melhor. Irmão, tu consegue entender que Deus gosta do melhor? E não se trata de dar muito. A viúva que tinha só uma moeda, ela tinha só uma moeda, e ela pegou e depositou, e Deus sentou no meio e viu ela depositando aquela moedinha, mas ela deu o seu melhor. Tu vai chegar na igreja, irmãos, eu profetizo no nome de Jesus, que vai ter dia que tu vai chegar, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso, Senhor, de uma porta aberta, e é no culto que tu não tiver R$1, Deus vai prover na sua vida. É assim que Deus faz, irmãos, é na hora do aperto, na nossa sinceridade é que Ele faz. Tu não pode ter R$1, mas se tu estiver dando o teu melhor, eita Jesus, o Espírito Santo está falando para alguém, eu estou vendo o teu deserto, eu estou vendo a tua dificuldade, eu tenho observado a angústia do teu coração, mas não se preocupa, porque eu tenho visto o teu melhor, eu tenho visto o teu esforço, somente acalma o teu coração, ergue a tua cabeça, porque quem te trouxe sou eu, porque é eu que estou te lapidando, é eu que estou te transformando, é eu que cuido dos teus, é eu que cuido da tua casa, eu te chamei para minha obra, é eu que estou no cenário. Acalma o seu coração e somente me adora. Perdemos o objetivo da adoração. Se eu tenho, eu adoro. Se eu não tenho, eu também vou adorar, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Deus não quer saber do nosso bolso, se tem uma nota de 100 ou se tem uma nota de 5. Ele não olha para a sua casa e vê se tu tem um carro bom ou não. Eita, Ele quer saber se tu está entregando o melhor. Ele quer saber se tu está entregando o teu melhor. Então nessa noite, saia daqui, e a partir de hoje eu quero te pedir com carinho, comece a dar o seu melhor para o Senhor. Pastor, mas não tenho forças. Mas é na sua fraqueza que Ele te aperfeiçoa. Pastor,
estou desanimada, se acalma. É nesse desânimo que Ele vai te honrar. Pastor, quero chutar o pau da barraca. Se acalma, a barraca não vai cair não. Pastor, quero sair do emprego. Se acalma, Ele vai te dar direção. Pastor, quero desistir de tudo. Não vai não, porque Ele te chamou e tu é um vaso na mão do oleiro. Quem dá a última palavra é dele. Quem dá a última palavra é Ele. Então saia daqui com esta palavra no seu coração. Não podemos ser como Ananias e Safira, querer fama, status, querer mostrar o que não é, querer dar pela metade. A partir de hoje Deus vai te usar na tua personalidade. A partir de hoje Deus vai te usar no seu caráter. Deus vai te levantar como um homem e mulher de Deus para ganhar vidas e almas nessa geração. Muitos não vão gostar do seu jeito, muitos não vão gostar da sua fala, mas foi assim que Deus te chamou. Não é para você mudar, é para você obedecê-lo, que Ele irá fazer uma grande obra. Se coloque de pé, irmãos.